Novamente, pessoal, para poder ter mais um exemplo aqui relativo agora a produto misto. O produto misto, basicamente, é o seguinte, né? Ele é dado por essa fórmula aqui, dados vetores U. Os vetores V e o vetor W, o produto misto seria, no caso, o produto interno entre o vetor U com o resultado do produto vetorial do vetor V pelo vetor W. A ideia é o seguinte, para você poder calcular isso aqui, inicialmente teria que ter o vetor resultante do produto vetorial de V e W, para depois calcular o produto escalar com vetor U. Mas tem uma fórmula que é direta, você não tem que fazer o produto vetorial e o produto escalar separado, dá para fazer isso aqui de uma única vez. E como é que a gente faz isso aqui de uma única vez? Isso aqui vai ser dado por essa fórmula aqui. Seria, no caso, o 1, o 2 e o 3. Aqui V1, V2 e V3. E aqui W1, W2 e o W3. O detalhe todo aqui é o seguinte, nesse caso aqui você não vai ter um vetor, isso aqui vai ser efetivamente um número, tá? Porque o que você acaba tendo aqui é o determinante em si. Perceba que aqui não é o I, o J e o K, que são só números. Isso aqui é um número real, todos são números reais. Então, quando você calcular esse determinante aqui, você vai acabar tendo um número real. O que faz todo sentido, porque aqui, essa parte aqui, de fato, é um vetor. Mas quando você pega um vetor e calcula o produto escalar com outro vetor, você acaba tendo um número. Então, essa conta aqui do produto misto não é um vetor, é um escalar, é um número real. Beleza. Aí tem um teorema que eu pedi que vocês lessem, que é o teorema 12.4.6, 12.4.6, que ele fala o seguinte, que o volume de um paralelepípedo, onde os vetores U, V e W são adjacentes às arestas, né, pode ser dado pelo módulo do produto misto. O módulo do produto misto aqui. Então, qual que é a ideia? Suponha que você tem aqui, hipoteticamente falando, 3 vetores. Vamos supor o seguinte, que você vai ter um vetor, vamos desenhar um paralelepípedo, que fica mais fácil poder explicar. Como é que você tem um paralelepípedo aqui, por exemplo, esse. E suponha o seguinte, né? Que aqui você tenha, por exemplo, o vetor U, aqui você tenha o vetor V, e aqui você tenha o vetor W. Lembre que para vetores não interessa a posição que ele fica no espaço. O que interessa é a direção, o módulo e o sentido deles. Então, suponha que eu tenho 3 vetores. O vetor U, por exemplo, aqui, o vetor V aqui e o vetor W aqui. Se eu pegar e completar aqui no espaço, você acaba tendo um paralelepípedo, por exemplo, esse. O que o teorema fala é o seguinte, que se você pegar e calcular o produto vetorial de V com W, que vai te dar um vetor, e desse terceiro vetor calcular o produto interno com o vetor U, o módulo disso aí vai ser igual ao volume desse paralelepípedo aqui. Tá? É isso que ele está falando para a gente aqui. Sendo assim, o que eu pretendo fazer? Eu vou fazer uma coisa da seguinte maneira, vou juntar 2 exemplos num exemplo só. Se você olhar aqui o exemplo 5 da página 818, ele pede para você calcular o produto misto dos 3 vetores que estão aqui. O primeiro vetor seria o vetor 3i, 2j e menos 5k, que é o vetor U. O vetor V, vou colocar na notação mais simples, seria 1, 4 e menos 4. E o vetor W, também usando a notação mais simples, seria no caso 0, 3 e 2. 0, 3 e 2. Então, vou fazer uma coisa um pouco mais geral. Suponha que você tem esses 3 vetores aqui, tá certo? Você queira calcular o volume do paralelepípedo, onde esses 3 vetores aqui fazem parte da aresta, tá certo?
Quer dizer, é como se você tivesse um vetor U aqui, o vetor V aqui, o vetor W aqui. Lembra que para a gente não interessa onde ele fica no espaço, e se interessa o quê? O tamanho, né, que é o módulo, a direção e o sentido. Então, hipoteticamente, nós podemos ter esses três casos aqui, U, V e W aqui. A ideia aqui agora é você pegar, então, calcular o produto misto, que foi dado aqui para a gente, a maneira de calcular. Esse pontinho aqui, só para esclarecer, equivale àquela notação que eu uso aqui. Eu poderia escrever isso aqui assim, se eu quisesse. Tá? Eu gosto dessa notação aqui, mas o pontinho é uma notação equivalente. Então, vou usar a notação que está dada aí. Vamos calcular isso aqui, ó. Pelo que foi passado, isso aqui é só pegar e calcular o determinante de quem? De 3, menos 2 e menos 5, de 1, 4 e menos 4, de 0, 3 e 2. Para calcular o determinante, regra de Sarros, aquele jeito padrão de fazer, né? Bom, você poderia fazer direto, que é o seguinte, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2, 24. Agora, menos 2 com menos 4 aqui dá 8. 8 vezes quem? Vezes 0. Então vai dar 0. Agora, 5 negativo, que multiplica 1 vai dar menos 5. Menos 5 que multiplica 3 vai dar menos 15. Esse procedimento aqui equivale a colocar as duas colunas aqui na frente e traçar as diagonais. O que eu estou fazendo aqui é a multiplicação direta para ganhar tempo. Ó, como tem um 0 aqui na diagonal, dá 0. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Quem fica aqui, ó, é o 3. Menos 12 que multiplica 3 vai dar menos 36. Vem para cá, fica mais 36. Agora, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vem para cá, fica mais 4. Aí, somando isso aqui tudo, fica 24, menos 15, mais 36, mais 4. Acaba dando 49. Então, 49 aqui é o produto misto. Logo, o volume vai ser o módulo do 49. Nesse caso, por ele ser positivo, é ele próprio. É o 49 mesmo. Então, o volume vai ser 49 unidades de volume. É isso a conta.